Bem-vindo à lição número 9, Servir e Salvar. Esse é o tema baseado em Isaías, da nossa lição da Escola Sabatina. Esse canal se propõe a fazer um resumo da semana com você. E nessa semana nós tratamos de uma figura que aparece no livro de Isaías, chamada de servo. Quem é este servo? O que ele faz? Bom, o primeiro tópico nos leva para a pergunta clássica. Quem é o servo? Em Isaías aparecem dois servos, um coletivo e um individual. O coletivo, o texto de Isaías 41:8 já deixa claro que é Israel. Diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Mas no capítulo 42 aparece um outro servo prefigurado numa pessoa. O capítulo 42 diz no verso 1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus nele o meu espírito, ou sobre ele pus o meu espírito, e ele trará justiça aos gentios. Então você percebe que este segundo servo é uma pessoa que tem uma obra abrangente, grandiosa. Então, temos entendido que o primeiro servo que Isaías fala é o próprio povo de Deus. E o segundo servo, não menos importante do que o primeiro, logicamente acima do primeiro, é Jesus Cristo, o Messias. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nesta semana e na próxima semana, né? Tanto é que em Isaías há uma figura que aparece com muita antecedência, prefigurando esse verdadeiro servo que era Jesus Cristo. Ciro, que foi um imperador persa, um rei persa, foi chamado por Deus de meu ungido. Embora ele fosse um pagão, inicialmente, ele foi alguém que serviu a obra de Deus. Alguém que fez uma obra de libertação, porque foi através dele que o povo de Deus pôde voltar para a Terra Prometida anos depois, no final do cativeiro babilônico, né? Já na era dos medos e dos persas. Então, nós entendemos que os dois servos são tanto o povo de Deus quanto o próprio Messias, que nesse caso refere-se a Jesus. Agora, a segunda pergunta natural nessa semana é: o que o servo devia fazer? Qual é a obra do servo? Primeiro, sobre o povo. O povo de Deus, que era Israel, que era Judá neste caso, devia servir a ele e confiar no seu poder para vencer os inimigos. Isaías 41, de 8 a 20. O servo, Jesus, por outro lado, teria uma obra ainda mais abrangente. Na semana que vem a gente vai voltar a isso, como eu já disse, né? Mas ele promulgaria justiça e libertação aos oprimidos do pecado. Além disso, ele traria salvação e conhecimento de Deus. Ele traria paz sem fim sobre o trono de Davi e seu reino, segundo Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Se você for também para Daniel 9, 27, diz que ele faria um concerto com muitos, no caso referindo-se ao povo de Deus, por uma semana, naquela clássica profecia de Isaías 8 e de Isaías 9, né? O texto também diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42:6. Aí você percebe que este servo não é qualquer pessoa. É uma pessoa com características divinas. E nesse caso, refere-se ao próprio Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe nessa semana, na execução ou na explicação desta lição, exaltando a figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o servo de Deus. Semana que vem, a gente continua com esse tema, agora já falando mais especificamente da obra salvadora e sofredora do próprio Jesus. Agora nós já vamos pular para Isaías capítulo 53. Até lá, a gente se encontra por aqui. Um abraço, que Deus abençoe.